Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso completo de Raciocínio Lógico Matemático. Na aula de hoje, iremos resolver diversas questões envolvendo lógica de argumentação. Primeira questão. Considerando o conteúdo e as características do raciocínio lógico e analítico, julgue o seguinte item. Quando temos um argumento formado por 3 proposições, sendo 2 premissas e uma conclusão, trata-se então de um silogismo. Gabarito certo. Observe. Silogismo é um caso particular de argumento, em que temos 2 premissas e uma conclusão. Veja esse exemplo clássico de silogismo. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Segunda questão. Adotando-se o processo de inferências do tipo indutiva, usado em ciências experimentais, parte-se do particular para o geral, ou seja, a partir da observação de casos particulares, chega-se a uma conclusão que os transcende. Gabarito certo. Observe. A dedução parte de premissas gerais para se chegar a uma conclusão particular, enquanto a indução parte de dados particulares para se chegar a uma conclusão geral. Eu particularmente gosto dessa definição. Método dedutivo. As conclusões encontradas nesse método já estavam nas premissas analisadas anteriormente e, portanto, ele não produz conhecimentos novos. Ou seja, no método dedutivo, a conclusão já estava nas premissas, embora muitas das vezes de maneira implícita. Método indutivo. As conclusões encontradas nesse método possuem informações que ultrapassam as fornecidas nas premissas. Em outras palavras, dizemos que o método indutivo é ampliativo, pois a conclusão possui informações que ultrapassam as fornecidas nas premissas. Portanto, a inferência do tipo indutiva parte-se do particular para o geral. Ou seja, a partir da observação de casos particulares, chega-se a uma conclusão que os transcende. Gabarito certo. No Brasil, os pobres têm mais poder que os ricos. Isso ocorre porque o sistema político adotado no Brasil é a democracia, no qual a vontade da maioria prevalece. E no Brasil existem mais pobres que ricos. Com relação ao argumento apresentado acima, julgue os itens seguintes. Com esse enunciado, a banca cobrou 4 itens. Vejamos. Teremos a questão 3, questão 4, questão 5, questão 6. Já lemos o comando. Vamos agora analisar a assertiva. A afirmativa. No Brasil, os pobres têm mais poder que os ricos.
citada no texto é uma premissa, certo ou errado? Errado. Vejamos o porquê. Em um argumento, nem sempre a última proposição é a conclusão. Esta pode estar em qualquer lugar no argumento. Pode ser a primeira proposição ou alguma intermediária. É justamente o que acontece com o argumento dessa questão. Daí você pode perguntar, professor, como saberemos que a conclusão não é a última premissa? Caro aluno, muita calma nessa hora. Vejamos. Observe que temos na primeira coluna alguns indicadores de premissa. Vou destacar apenas um. Esses indicadores indicam ou sinalizam que o que vem depois são premissas. Voltemos ao nosso exemplo. No Brasil, os pobres têm mais poder que os ricos. Isso ocorre por quê? Observe. Temos aqui um indicador de premissas. Significa que o que vem depois são premissas. Portanto, a afirmação no Brasil os pobres têm mais poder que os ricos é a conclusão do argumento. Basta observar a expressão isso ocorre porque. A partícula porque é um indicador de premissa. Portanto, o que vem depois são premissas que fundamentam a conclusão. Vejamos como ficaria esse argumento na forma padronizada. Temos aqui a primeira premissa, a segunda premissa e a conclusão. Primeira premissa. O sistema político adotado no Brasil é a democracia, no qual a vontade da maioria prevalece. Segunda premissa. No Brasil, existem mais pobres que ricos. Conclusão. No Brasil, os pobres têm mais poder que os ricos. Perceba que a nossa conclusão é uma consequência das premissas. Voltemos ao enunciado. A afirmativa, no Brasil, os pobres têm mais poder que os ricos, citada no texto, é uma premissa. Observe. Temos aqui uma conclusão. Logo, gabarito errado. Próximo item. A oração "no Brasil existem mais pobres que ricos" é a conclusão do texto. Certo ou errado? Vamos observar novamente o argumento na forma padronizada. Observe. Temos aqui a primeira premissa, a segunda premissa e a conclusão. A oração "no Brasil existem mais pobres que ricos" é uma premissa. O examinador afirmou que seria uma conclusão. Portanto, gabarito errado. Quinta questão. O trecho "O sistema político adotado no Brasil é uma democracia, no qual a vontade da maioria prevalece" é uma hipótese. Vamos novamente observar o argumento na sua forma padronizada. Um argumento na sua forma padronizada, nós temos
as premissas e a conclusão. Não esqueça que em um argumento as premissas também podem ser chamadas de hipóteses, enquanto a conclusão pode ser chamada de tese. Observe o trecho: o sistema político adotado no Brasil é a democracia, no qual a vontade da maioria prevalece. Perceba que corresponde à primeira premissa. E como explicamos, as premissas também podem ser chamadas de hipóteses. Logo, gabarito certo. Questão de número 6. O argumento apresentado no texto é um exemplo de argumento indutivo. Perceba que a banca afirma que o argumento apresentado no texto é um exemplo de argumento indutivo. Lembrando que o argumento será indutivo quando as premissas oferecem forte suporte para a conclusão, mas não a garantem totalmente. No argumento indutivo, a conclusão não deriva necessariamente das premissas. Os argumentos indutivos são chamados de ampliativos, ou seja, a conclusão possui informações que ultrapassam as fornecidas nas premissas. No nosso exemplo, temos um argumento dedutivo, pois a sua conclusão é uma consequência das premissas. Logo, gabarito errado. 7ª questão. O raciocínio: nenhum peixe é ave, logo, nenhuma ave é peixe, é válido. Certo ou errado? Queremos aqui fazer uma observação. Existem argumentos formados por apenas uma premissa e uma conclusão. Tais argumentos são chamados de inferências imediatas. Representando um argumento através de diagramas lógicos, fica fácil perceber que nenhum peixe é ave e nenhuma ave é peixe. Logo, o raciocínio é válido. Na aula de número 16, estudamos as proposições categóricas. Na oportunidade, explicamos que nenhum A é B é logicamente equivalente a dizer que nenhum B é A. Repetindo, nenhum A é B é logicamente equivalente a dizer que nenhum B é A. Portanto, gabarito certo. 8ª questão. Considerando o conteúdo e as características do raciocínio lógico e analítico, julgue o seguinte item. Quando trabalho de manhã, folgo à tarde. Trabalhei hoje de manhã. Logo, folgarei hoje à tarde. É um exemplo de raciocínio lógico por dedução. Observe que a banca está afirmando que é um raciocínio lógico por dedução. Certo ou errado? Vamos escrever o argumento na sua forma padronizada. Caro aluno, na aula de número 4, explicamos que existem diversas expressões que são equivalentes ao se então, ou seja, se P, então Q. Vejamos. Temos aqui diversas expressões equivalentes a se P, então Q.
Destacamos aqui quando P, que. Ou ainda, quando P, então que. Voltemos ao nosso exemplo. Essa premissa poderia ser escrita: se P, então que. Portanto, vamos reescrever o argumento. Se trabalho de manhã, então folgo à tarde. Trabalhei hoje de manhã, logo folgarei à tarde. Vamos agora escrever esse argumento na forma simbólica. Se P, então que. P, logo que. Aproveitando, quero explicar que temos aqui um argumento na forma modus ponens. Todo argumento que possuir esta forma será um argumento válido. Repetindo, temos aqui um argumento dedutivo na forma modus ponens. Todo argumento que possuir esta forma será um argumento válido. Portanto, gabarito certo. Questão de número 9. Acerca dos tipos de argumentos e da lógica de argumentação, julgue o seguinte item. Os elementos que formam o argumento são proposições. Conforme uma compreensão clássica, proposições podem ser verdadeiras ou falsas, segundo corretamente expressem ou não aquilo que correspondem aos fatos. Já os argumentos, sendo estruturados de proposições, também são passíveis de verdade ou falsidade. Gabarito errado. Vou explicar por quê. A verdade é uma propriedade das proposições, enquanto a validade é uma propriedade dos argumentos. Logo, as proposições podem ser ou verdadeiras ou falsas, enquanto os argumentos podem ser ou válidos ou inválidos. Portanto, é incorreto falar em argumentos verdadeiros ou falsos. Logo, gabarito errado. Última questão. Um argumento é considerado válido quando a sua conclusão se segue logicamente das premissas. Mas um argumento pode ser logicamente válido e, mesmo assim, dar origem a uma conclusão comprovadamente falsa. Isso ocorre porque alternativa A, B, C, D e E. Vamos analisar a nossa assertiva. Um argumento é considerado válido quando a sua conclusão se segue logicamente das premissas. Até aqui está tudo correto. Vamos ver a segunda parte. Mas um argumento pode ser logicamente válido e, mesmo assim, dar origem a uma conclusão comprovadamente falsa. Vamos verificar. Já estudamos em detalhes o método da conclusão falsa. Qualquer dúvida, veja a aula de número 30 do nosso curso. Se considerarmos a nossa conclusão falsa,
se considerarmos a nossa conclusão falsa, teremos as seguintes situações. Conclusão falsa. Premissas todas verdadeiras, o argumento será inválido. No entanto, conclusão falsa e pelo menos uma das premissas falsas, o argumento será válido. Repetindo, conclusão falsa e pelo menos uma das premissas falsas, o argumento será válido. Conclusão falsa e pelo menos uma das premissas falsas, e aqui podem ser as duas, argumento válido. Portanto, gabarito, alternativa E. Um argumento pode ser logicamente válido e mesmo assim dar origem a uma conclusão comprovadamente falsa. Isso ocorre porque, pelo menos uma das premissas do argumento é falsa. Chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou, peço que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Um forte abraço do professor Amarildo. Fiquem todos com Deus.